me chamo Heloísa Cristina Vanin Vasques, eu sou casada, tenho 2 filhos, a Isabela e o João Vitor, que são minha razão de viver. Sou advogada, trabalho em Corupá e passei por uma luta e estamos aí. Eu tinha 38 anos, eu descobri o meu câncer em 2019 e a maneira como eu descobri foi um tanto engraçado porque o meu marido já tinha percebido que tinha uma bola, né, na minha mama direita. Eu, como tive mastite nas 2 gestações, achei que era das gestações anteriores que eu tive, da Isabela e do João. Não dei a devida importância até que uma certa noite eu deitei na cama e fiz o autoexame. E aí eu realmente percebi que a bola estava maior do que as outras vezes que eu encostava, que eu apalpava. E aí no dia seguinte já marquei consulta e aí começou toda a correria que já era o diagnóstico de câncer. Quando tu recebe o diagnóstico, tu perde o chão, ainda mais quando você é mãe, né? Porque eu, sendo mãe de 2 crianças pequenas, eu só pensava neles e, meu Deus, não queria que eles crescessem com uma mãe ausente, porque a primeira coisa que te vem na cabeça é a questão de morte, é inevitável. Mas o meu maior desafio, sem sombra de dúvida, foi que eu já estava num processo de câncer na família com a minha mãe. Ela foi diagnosticada com câncer no pulmão em 2018, em agosto de 2018. E eu descobri o meu câncer em abril de 2019. Só que a minha mãe já estava numa fase muito debilitada, uma fase terminal, né? Complicado. E aí eu não tive minha mãe. Foi a última pessoa que eu falei que eu estava com câncer e ela logo se foi. Então eu não tive colo da minha mãe, eu não podia contar para ela que eu estava passando porque eu não queria preocupar, porque ela já estava muito debilitada. E aí ela faleceu em julho de 2019, bem na metade do meu câncer. E ainda eu tinha 2 cirurgias pela frente. E tipo, quando você passa por isso, quem tu quer no quarto do hospital? Quer tua mãe. Então o maior desafio foi atravessar todo esse processo, por mais que eu tenha os meus filhos, meu marido, os meus amigos, a minha família, mas a gente quer um colo de mãe. Então meu maior desafio, sem sombra de dúvida, foi que eu não tive minha mãe. Essa aqui foi a mais difícil. Daí depois, todo o meu processo, a gente fez um estudo genético. Eu fui para São Paulo, meus exames foram, enfim. E eu tenho uma síndrome e é uma predisposição genética a desenvolver tumores em tecidos moles, que daí no caso a mama. Então eu vou ser acompanhada pro resto da minha vida, porque eu vou ter que sempre fazer exames para sempre estar à frente de uma eventual doença. Então realmente tem relatos de família, primas, tias, a minha mãe, só que não foi na mama, mas é genético. Eu perdi o cabelo e depois, logo em seguida, eu operei, tirei a mama que estava doente, fiz a radioterapia e 1 ano depois eu tirei a esquerda, que não tinha nenhuma doença, mas por eu ter a síndrome, existia a possibilidade de desenvolver na outra mama. Então o Dr. Luiz, que é meu oncologista, a gente conversou com a doutora Karina também, que é a minha masto, a gente decidiu retirar. Foi a melhor coisa que eu fiz, desde o início sempre quis tirar as 2. Mas a mutilação eu perdi o cabelo, eu fiquei careca. Foi fichinha perto do que ficar sem a mama. Foi bem mais difícil, porque mal ou bem na tua cabeça sabe que o cabelo vai crescer. E a mama foi um processo interno que eu não passei para frente, as pessoas não perceberam, mas o chão do meu banheiro sabe cada história. Eu não cheguei a usar peruca, eu não fui atrás de peruca, eu usei bastante lenços. Eu recebi vários lenços, inclusive quando eu fazia quimioterapia lá na oncologia, tinha lenços disponíveis para a gente adquirir, pegar, enfim. Então eu usei bastante lenços e também, em uma certa altura, eu assumi a cariquice ali, não sei como é que é a expressão, mas também já comecei a andar também sem lenços, em especial no verão, também já fiquei um pouco sem, mas usei bastante, em especial no início, que é aquele processo de você se aceitar, de você entender tudo que estava acontecendo, né? Então, a questão da autoestima é uma coisa muito engraçada, porque eu sempre tive cabelo comprido, né? E a gente sempre fala que o manequim da mulher é o cabelo, a gente que é vitrine, né? A gente sempre tem aquela afeição pelo cabelo. E eu nunca me imaginei de cabelo curto, nunca. E uma amiga minha veio e me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela falou assim: Luísa, pensa bem, se não fosse pela doença, tu jamais iria se ver tão linda como tu tá de cabelo curto. E realmente, a minha autoestima depois da doença, em relação à questão
de me aceitar, fiz a reconstrução mamária, o cabelo está crescendo, eu estou me sentindo muito mais viva. E a questão do impulsionamento, do que me levou, sem sombra de dúvida, foi a família, em especial os meus pequenos, porque é por eles, eu olhava para os dois e eu dizia, não, é por eles e por mim também, mas eu quero ver eles crescendo. Então eu botava isso na minha cabeça e foi assim que eu fiz. E tem uma outra situação que eu sempre falei para mim, eu não tenho opção de desistir e eu não tenho opção de ficar triste. Muitas pessoas vinham dizer que eu levava na brincadeira eu quero dizer sempre sorrindo, sempre fazendo palhaçada, tirando sarro até mesmo de mim. E eu dizia, eu não tenho outra opção, eu não tenho opção de me definhar na cama, eu não tenho opção de ficar triste. Se eu trouxer isso para dentro da minha casa, é isso que os meus filhos vão ver de mim, eu não queria essa imagem. Então eu não tive essa opção, eu tive a opção só de seguir em frente e vencer e ponto final. Então, eu penso o seguinte, hoje nós mulheres somos multifacetadas, a gente tem que dar conta de muita coisa. É casa, é marido, é trabalho, é o filho, e a gente sempre vai se deixando por último. E para mim o Outubro Rosa, ele vem assim com uma pausa, assim, ó, para tudo e vai se olhar, vai se cuidar, vai se autoexaminar, para e se olhe para dentro. Porque na vida tão corrida, a gente não tem tempo para isso. O Outubro Rosa, ele vem para te dar um alerta, assim, ó, para tudo, para um pouquinho e vai se cuidar um pouco, vai se autoexaminar, porque o autoexame é muito importante, pelo menos foi assim que eu descobri o meu, né? Faz um acompanhamento, procura um médico. Para mim, o Outubro Rosa é um alerta para a gente se voltar, para a gente se olhar, em especial mulher, pela questão que a gente está sempre a mil tentando dar conta de tudo. E a gente dá conta, não é uns diazinhos que vai deixar isso para trás ou para nos tornar impossibilitadas de resolver. A mensagem que eu dou é literalmente a gente aprender, como eu falei, a parar, se escutar e se olhar. A gente tem dentro da gente uma força que a gente não imagina. E a mensagem que eu deixo, na verdade, são em dois segmentos. Para quem não tem a doença, que se permita realmente a se autoexaminar, a se cuidar e procurar ajuda em caso de verificar alguma normalidade. E para quem está com a doença, não é o fim do mundo. Pode parecer no início, é o fim do mundo, realmente só vem pensamentos negativos, mas não é o fim do mundo. Procure o suporte de amigos, família, procure quem está do seu lado, ajuda, conversa, não tenta internalizar. Eu fiz muito isso, eu conversava muito com meus amigos, meu marido, nossa, então, meu pai, eu procurava muito isso, muito conversar para não carregar a barra sozinha. Então a mensagem que eu dou aqui, não é o fim do mundo, a gente vence, é só focar, porque nem eu falei, não tem outra opção senão vencer, ponto final.